Olá pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a um episódio diferente, um episódio especial aqui, uma série que a gente fez para vocês. Eu tô aqui com o José Júnior, meu amigo, especialista em branding, especialista em marketing, também com muito know-how em franchising, gestão de negócios, e a gente fez aqui uma série de episódios que você vai acompanhar nas próximas semanas para você entender como que funcionam os mecanismos do franchising, do branding, do marketing, como que essas coisas se conversam, como que você arruma operação, gestão, como que você escala, expande usando essas técnicas e esses conceitos que a gente vai apresentar para vocês nesses episódios exclusivos que a gente está gravando aqui para vocês, tá? Então acompanhem o episódio de hoje que está muito bom, que está muito legal para você entender como que esse universo pode colaborar para o crescimento do seu negócio. Confere aí! Fala pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um Papo de Franquia aqui. Estou recebendo o José Júnior, meu amigo, meu colega de trabalho, de profissão, e a gente está falando de franquias. Júnior, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aí da gente conversar com o teu público, conversar com os profissionais de franquia, de marketing, consultoria, enfim, e principalmente empreendedores, né, que é o teu público que pensam em expandir negócios, em alavancar empresas e querem conhecer mais, né, sobre franquias para poder aí ampliar a sua operação e tudo mais. Exatamente, pessoal. E eu trouxe o Júnior aqui, ele é especialista em branding, especialista em marketing também, consultor, e a gente está falando aqui de vários assuntos para ajudar vocês, e vocês também vão ver um conteúdo muito bacana lá também no podcast que o Júnior tem. Depois ele vai falar um pouco mais para você. E você está vendo um cenário diferente aqui, eu vou deixar para vocês alguns takes aqui da NextBiz, é um cowork aqui na nossa cidade muito bacana, do meu amigo Beto. Você está vendo alguns takes que eu vou deixar do espaço. Se você está de passagem em São José do Rio Preto, se você é da cidade ou da região, tem que conhecer a Next para você também trazer o seu negócio para cá. Um espaço muito bacana, com uma estrutura muito boa, vai ajudar você a alavancar o seu negócio ou até receber clientes, receber fornecedores, por que não? Aqui tem várias salas para você. Então, obrigado Beto, obrigado Next por conceder o espaço. E vamos para o assunto de hoje, Júnior. A gente estava falando aqui nos bastidores, a gente tem um roteirinho bacana aqui para ajudar o empresário. Vamos falar hoje sobre concepção de negócios. Concepção de negócios. Onde tudo começa. Onde tudo começa. E é muito importante quando a gente fala de franchising, porque os empresários esquecem do conceito do negócio. Exato. Antes de partir para essa escala, antes de partir para esse novo mercado, que é um mercado diferente, um mercado de franquias. E como você também tem experiência em franquias, eu quero que você compartilhe com o pessoal isso aqui que você traz, essa bagagem que você tem. Vamos falar um pouco sobre esses conceitos. Vamos partir do princípio. Para você, o que é importante o empresário ter como conceito de negócios, como base para que ele possa um dia escalar, levar a marca dele para o Brasil inteiro, como franquia, por exemplo. Ótimo. Assim, eu penso, João, todo negócio, independente se vai ser franquia, se está começando uma empresa ou já é uma empresa consolidada, ela precisa ter um posicionamento, né? Na Transbrand, na consultoria qual eu faço parte, a gente fala muito isso para os empresários, né? Tanto quem está começando com uma nova marca aí no mercado, quem está buscando aí desenvolver um novo mercado, e também aquelas que já estão consolidadas, às vezes tem décadas aí de tradição, ela precisa ter um posicionamento, né? Pensar em quem ainda não conhece a empresa, porque muitas vezes acontece, e aí falando de franquia também, o empreendedor, o empresário, ele já tem um negócio muito legal, muito bom, funciona, e ele deseja desenvolver isso como franquia, né? Ampliar Sim. como franquia, mas aí não tem um posicionamento, muitas vezes é um bom produto, é um bom serviço, mas e aí? Quando ele for para o mercado, ele vai sair da cidade dele, onde ele é conhecido, onde a família é conhecida, né? Onde as pessoas gostam dele, e aí ele vai ser aí uma pessoa nova, uma nova marca numa outra cidade onde ninguém o conhece. Qual é o posicionamento? O que essa empresa entrega, né? Qual é o know-how? Então eu acho que falta muito disso, né? Eu vejo muitas franquias começando às vezes sem esse posicionamento claro, e a gente tenta trazer isso, sabe, buscar, ajudar o empresário junto com ele ali, encontrar esse posicionamento, o que é realmente o diferencial daquela empresa, daquela marca, né? O que faz dele único para que vá despertar aí
a demanda nas outras praças, enfim. E eu gostei muito dessa sua observação, porque se o negócio já começa sem um posicionamento muito claro, muito bem definido, uma marca forte, enfim, com realmente um diferencial, porque a gente vê muito por aí, pessoal, o pessoal colocando, qual que é o seu diferencial? A qualidade e preço baixo. Isso não existe. Não. Qualidade e preço baixo não existe. Qualidade é obrigação. É obrigação, não é diferencial. Muito menos conceito de negócio. Sim. Não, nosso negócio aqui é muito bom, nosso produto, tudo bem, é obrigação, não é diferencial. E aí os negócios, a gente até fez umas anotações aqui antes da gente começar, os negócios começam frágeis. Exato. E aí vão ter muita dificuldade em pilotar um conceito. Né? Acho que as franquias hoje em dia, elas estão sofrendo muito com relação a conceito, que nem a gente colocou, posicionamento, ter uma marca bem definida, um público bem definido, tudo muito claro, uma proposta muito clara, e aí o branding vem fortalecer isso, né? Fundamental. Muitas empresas começando sem unidades pilotos, sem diferencial de marca nenhum. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com relação à marca. Vamos falar com o empresário que um dia quer escalar, que quer crescer, que quer transformar realmente o negócio dele, não só em franquia, mas quer crescer. Todo empresário sonha em crescer. O que o branding traz de fortalecimento de alicerce para o crescimento dessa empresa com relação à marca? Muito bom, porque assim, o branding, na verdade, muitos empresários ainda acham que é função só do marketing, né? Só desenvolver uma marca bonita, legal, antenada, aplicável em todas as plataformas, em todas as mídias, e não é isso, né? É só o começo, essa é a marca ali, tecnicamente falando, né, sendo boa e tal, é imprescindível, mas o principal, o branding, ele é feito e ele é construído por todo mundo que faz parte da empresa. Então, quando você atende mal um cliente, acabou, aí já a marca está sendo deteriorada. Linda, pode ser super moderna, mas o atendimento ruim leva ela embora. Quando quer copiar o concorrente, porque está fazendo, aquela empresa está fazendo isso, eu vou fazer também, sabe? Então não adianta, porque a pessoa está copiando o que ela está vendo, mas tem muitas coisas por trás, né? Daquela ação, daquela comunicação e tudo mais. Logística influencia, poxa, quantas vezes as pessoas compram algo, entrega lá atrasado ou quebrado, com problema, lugar errado, amassado, sabe? Então, logística é branding também, fundamental. Então, tudo. E assim, a fabricação, né? Tem muitas empresas, franquias também que dependem de terceiros para fazer ali, fabricar os seus insumos, os seus produtos, enfim, ou prestar serviço também. E aí, como que esses fornecedores, esses prestadores, eles estão alinhados a essa estratégia de marca, né? Então, tudo isso é branding, João, tudo isso é fundamental. É a empresa inteira direcionada a construção da marca, o cliente, para a experiência dele. E os empresários que migram para a franchise, eles esquecem que eles vão concorrer e também com quem não é franquia. Exato. Concorda? Pô, você vai num mercado que é franquia, está concorrendo com outras franquias e com quem não é. Quem não é franquia. E aí, o consumidor lá na ponta, pensando... Então, branding, a gente sempre pensa lá na ponta para depois melhorar toda a estrutura da empresa. Legal. Né? E a marca tem que traduzir isso visualmente, verbalmente, enfim, nas diversas identidades. Mas o principal é assim, é pensar lá no consumidor, lá na ponta, onde tudo vai acontecer, né? Qual é o diferencial? Então, sendo franquia ou não, tem que ser o melhor possível, ou ideal, enfim. Tem que gerar uma boa experiência, tem que ser competitivo. Exato. Então, não é fácil. Não. Está longe de ser fácil. Eu fico pensando assim, o empresário ele tem 1 milhão de coisas para cuidar no dia a dia dele, mas o cliente entrou na sua loja, qual é a primeira coisa que ele vai ver? Qual que é a primeira coisa que ele vai ouvir? Qual que é a primeira coisa que ele vai sentir? Qual é o aroma da loja? Qual é a iluminação da loja? Qual é a primeira coisa que o colaborador, a colaboradora vai falar para aquele cliente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é o roteirinho, o script, vamos dizer assim? Lógico, tem que ser de uma maneira natural. E a experiência do cliente, você que tem um ponto de venda, um ponto físico e quer crescer, ele precisa se atentar muito a isso com relação ao branding, da experiência que você está construindo na mente e naquele atendimento específico com o cliente. Tudo isso é branding, é a construção não só de uma marca, mas de uma experiência que nem o Júnior está falando aqui pra gente. E franquia não é diferente. Imagina isso em escala, 100, 200, 300, 400 lojas.
você precisa ter sim um branding muito forte, uma marca muito boa, muito moderna, bem estruturada para você atender bem. E aí, Júnior, a gente tem visto aqui também alguns problemas com relação à expansão. Você até anotou aqui para a gente conversar também com relação à ligação emocional do fundador. Isso pode travar um pouco, tem uma questão de demanda de mercado, quando o cara quer crescer, mas ele tem um apego. Conta um pouquinho desse apego, como que isso pode prejudicar o crescimento de um negócio? A gente, assim, com a Transbrand a gente desenvolve projetos também com outros parceiros. Então tem pessoal de consultoria que faz formatação, que desenvolve, né, marcas. E aí a gente observa muito assim, eles falando, o empresário chega aqui, nossa, essa empresa meu pai fundou, eu tenho aqui, a gente desenvolve, esse produto é uma maravilha, seja moda, seja comida, tá? Qualquer produto. Empresas familiares também. Né? E aí ele fala, e ele quer transmitir essa paixão, esse amor que ele tem por essa empresa. E aí até esses profissionais falam, olha, esse amor, esse que você tem não é franqueável. Exatamente. Então, o produto tem que ser legal, ter história, né? Exato. Dá para trabalhar esse storytelling, tem legitimidade, mas ele não é viável, ele não é escalável, ele não é franqueável. Então, muito disso a gente também atua pensando lá no começo, fazendo todas as pesquisas de mercado, identificando as oportunidades, as ameaças que aquela marca vai enfrentar quando partir para o mercado, enfim. E isso precisa ser eliminado. Quanto mais bem trabalhado para eliminar as ameaças, ali, a diminuir, entender as fraquezas daquela empresa e melhorar antes de expandir, é o ideal. Porque depois que você expandiu errado, você vai prejudicar a sua marca, você vai prejudicar, a partir daí, investidores que vão se, né, tornar franqueado de um negócio que não é tão viável, porque é aquilo, você vai concorrer com todo mundo. Exato. Né? Não só com franquia. E quando você concorre com empresas que não são franquias e já são boas, são consolidadas, você não tem intermediários, você não tem royalties para pagar, você não tem nada disso. E aí, como que essa franquia vai ser competitiva? Exatamente. Então, é uma matemática aí. Total, só matemática. E o franqueador, ele precisa prever tudo isso. Né? Ele precisa dar esse ferramental, ele precisa trabalhar essa marca e a operação, o negócio, enfim, que a gente vai falar também daqui a pouco mais sobre isso, mas ele precisa dar essa segurança, né? Se puder resumir em uma palavra, essa segurança para o franqueado, né? Para a marca. Então, assim, não dá para você desenvolver uma empresa só porque eu tem amo. Apego, tem uma história familiar às vezes por trás e tem algumas coisas que acabam faltando na hora de realmente escalar. Você precisa profissionalizar. Quando você profissionaliza, eu já vi muitos grandes franqueadores falando isso, não tem como você escalar sem ser um pouco frio. Então você tem que padronizar, é assim e pronto. Franquia é padrão. É padrão. E eu vou até compartilhar uma experiência bacana. Eu atendi uma rede de óticas pequena na época e eles tinham a lâmina de vidro da vitrine, era padronizada, 90 centímetros por 2,10 e tudo mais, e tinha 14, 15 lojas. Para você fazer um adesivo para aquela vitrine, para as 14 lojas, também você ganha uma economia de escala com a padronização, porque você tem um adesivo que você faz no mesmo tamanho, com o mesmo fornecedor e distribui isso para as lojas, para os franqueados. Então, não tem como ficar inventando muita moda quando você padroniza o negócio. E aí entra a questão do amor, né? Do apego, falar, mas sempre foi assim, sempre fizemos assim, mas vai mudar agora, vai engessar, acho que é a coisa, né? Que todo mundo fala, vai perder o romance da marca. O encanto, vai perder o diferencial. Eles acham que o diferencial muitas vezes é esse encanto, toque o pessoal, né? O artesanal. E não artesanal, né? Não, realmente. Ser competitivo, o negócio tem que ser competitivo. Tem que ser competitivo, tem que ganhar escala e a ligação emocional do fundador às vezes trava um pouquinho o crescimento da empresa nesse sentido, o que é um absurdo, né? Se a gente parar para pensar. O amor que o dono tem no negócio acaba impedindo que o negócio cresça. É muito louco isso. Mas existe uma demanda de mercado, quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente, precisa entender que você tem que sim padronizar, tem que ter um branding forte, tem que ter um pouquinho menos de apego a alguns detalhes
para você conseguir escalar. Exato. E assim, às vezes não, a história da empresa, a origem vende, é legal. Exato. Só que não adianta ela ela não pode se perder, mas ela também não vai funcionar se depender de uma pessoa que sempre está ali para contar. Ela tem que ser viva, essa história tem que ser viva, ela tem que ser contada sempre, né, de diversas formas, enfim. E tem que ter essa identidade. E a história, ela não termina. Sim, ela não acaba. A marca, a empresa está em construção diariamente. Então, a cada conquista, a cada nova fase que a empresa vai entrando... Cada novo cliente, né? Está fazendo parte dessa história. Então, é muito legal. Cada novo franqueado que vai fazer parte. Novo, são passos que o empresário, o empreendedor, ele precisa caminhar nesse trabalho de desapego também para que o negócio ganhe essa proporção que ele tanto sonha. A gente separou alguns estudos de casos também para ilustrar, para o pessoal entender, para o pessoal que está ouvindo e vendo, para a gente trazer que recentemente a gente teve algumas aquisições importantes. O que você trouxe para a gente conversar? Acho muito bom destacar isso, João. Por exemplo, a gente tem nos mercados, né, no mercado de moda, de produtos para presente, Puket e Imaginário. Né? E recentemente a Americanas comprou essas duas marcas, né? Então, olha que interessante, Americanas não é franchise. Então, por que Americanas comprou Puket Imaginário? Não sei. Mas o que eu pressuponho? Poxa, você já tem marcas consolidadas, são brand lovers, né? Aquela marca que todo mundo ama, aquela marca que você gosta, que você tem um apreço, né? Que você tem um carinho. Puket Imaginário. Então, assim, todo mundo já presenteou alguém com alguma produtos dessas duas marcas, Imaginário, né? É verdade. E aí a Americanas compra isso, o que vai acontecer? Só vai escalar ainda mais isso. A distribuição da Americanas é um omnichannel, né? Americanas tem aplicativo, tem loja, tem site, faz parte de um grupo. Então imagina o que vai acontecer agora com a Puket Imaginário. Pressupondo também, vendo o movimento de mercado, com certeza, assim, a Americanas vai poder, eu acredito, né? Vai querer recomprar algumas unidades. O que você acha disso? Pode ser que sim. A gente precisa entender agora quais serão os movimentos que ela vai fazer no varejo com relação a essas duas marcas. E porque Imaginário, você está comprando uma carteira de clientes que antes você não tinha. Então eu acredito que a Americanas não deu ponto sem nó. Ela vai atrás de uma carteira de clientes nova, atrás de um nicho de mercado que ela não atingia, porque senão ela não faria essas aquisições. E é importante a gente colocar aqui para o empresário que é pequeno, que tem uma lojinha só, que está ouvindo a gente, que está começando, que já tem 2, 3 lojinhas, que ao trabalhar esses pilares que a gente está falando aqui, padronização, branding, fortalecimento de marca, nicho, ao trabalhar isso, ele está preparando o negócio dele também, às vezes, para uma venda futura, para um grupo grande, o que não é desprezo nenhum, é o ápice de um... É um mérito, é uma coroação do empresário ter um negócio comprado por outro grande grupo. E eu acredito que quem esteja ouvindo a gente que não tem essa visão, trabalhe um pouco essa visão junto com você e seus sócios, com a sua equipe, com todo mundo, com a família principalmente, se for um negócio familiar. Poxa, vamos profissionalizar o negócio, escalar o negócio, para um dia, quem sabe, alguém vir e comprar. Eu acho muito interessante isso que a gente está falando. E a Imaginário, um ponto, só fazendo um parênteses, lá atrás, assim, há bons anos atrás, eu lembro que um dos argumentos que se usava na expansão da Imaginário era que era possível fazer store in store. Porque muitas cidades não têm capacidade realmente para ter uma loja da Imaginário, uma franquia da Imaginário. Não comporta. Mas dá para ter ali um corner, dá para ter uma prateleira, um espaço em uma loja bacana da cidade. Para o pessoal que está ouvindo e vendo e não entende muito bem esse termo técnico, store in store é uma loja dentro de outra loja. A gente vê muito isso em telefonia, né? Os quiosques de celulares dentro de lojas de roupa. A gente tem vários exemplos. Né? Supermercados, máquinas de vendas dentro de saguões de aeroporto e tudo mais. A gente vê realmente que é um modelo de negócio. Quando não é possível, né, colocar uma franquia naquela cidade, mas você tem os produtos daquela franquia, daquela marca presentes em um PDV diferente, é verdade. Então isso é muito legal. Você vê, a Imaginário sempre foi antenada, né? Sempre trazendo essa novidade. E querendo ou não, a Imaginário consegue agregar valor, né?
em produtos às vezes simples, colocando ali uma forma de se usar diferente, contando uma história. Então é muito legal, uma marca muito legal. Muito. Eu acho muito bacana esse case que você trouxe e traz muitos insights, muitas ideias para quem está ouvindo a gente, para virar um pouquinho algumas chaves aí na sua cabeça e no seu modelo de negócio. A gente está falando aqui de concepção de negócio. É muito importante você entender que você precisa exercitar outras frentes. A gente fala muito aqui de franquias, a gente fala de expansão, de escala, mas o que eu vejo muito, Júnior, é o empresário querendo escalar sem exercício, sem exercitar. Que nem a gente falou do Store in Store, você já testou essa modalidade? Você já testou uma máquina de vendas? Você já testou um quiosque? Você já testou um food truck? Às vezes o cara não testou e ele quer ter uma loja de rua, quer franquear um food truck. Ele tem uma Store in Store, ele quer franquear uma loja de shopping. Calma, vamos passar. Ele acha que é só vender que o franqueado lá vai conseguir se virar e fazer. E não vai. E a gente falou aqui, a gente passou um pouquinho batido, mas depois a gente pode voltar nesse assunto e até um outro episódio às vezes fica aqui para falar da matemática. A matemática muda com relação ao conceito e à concepção de negócio que a gente está falando. Ele tem que ser muito bem estruturado, né? Quando você vai franquear o seu negócio, você vai ter que aparar muitas arestas, você vai ter que fortalecer determinadas áreas da sua empresa. Poxa, você vai ter que dar suporte para vários novos empresários, né, franqueados, empresários que vão vender, vão precisar do seu suporte de venda, de contratação. E quando você tem uma marca bem definida ali, uma estratégia de negócio totalmente alinhada, você consegue, inclusive isso vai ajudar bastante, né, a gente vai falar também na expansão, selecionar franqueados com o perfil adequado, né, contratação de equipe, então tudo isso alinhado à marca. Aí outro case bacana porque todo mundo, né, gosta de falar assim, o McDonald's, o Boticário, porque lógico, né, são as Cacau Show, são as franquias, assim, referências, né, enfim. Mas é legal ver também as outras, né, poxa, vamos aprender com quem está, né, ali. E outro, para destacar que eu trouxe aqui, o Habib's, né, recentemente começou a vender produtos congelados em supermercados. Olha só. Então, assim... A que ponto chega o fortalecimento de Exato. Então, assim, o Habib's, poxa, aí vamos entender o por trás, né? Eu e o João, a gente gosta sempre... A gente observa as empresas fazendo os determinados movimentos que está todo mundo vendo, mas o que levou aquela empresa a fazer aquele movimento? Então, assim, o que a gente pressupõe também aqui do Habib's? O Habib's são lojas muito bem localizadas e grandes, né? O Habib's ele foi idealizado para que as pessoas vão até lá consumir. Tem festa, dá para você fazer aniversário no Habib's, enfim, tem drive, tem o salão. Então concorda que uma loja dessa não estava preparada para a pandemia. Não tem como. Definitivamente. Não tem como. É um negócio muito grande, 100, 200 lugares num restaurante. Não tem como. E também não dá para sobreviver com delivery. Porque a partir do momento que a pandemia começou, todo mundo foi para o delivery. Exato. E aí voltando naquilo que a gente falou, e não só foram as franquias e quem não era franquia também tá lá no delivery. Tá todo mundo disputando iFood, Rappi, Uber Eats e as outras plataformas. De aplicativos também, né, que apareceram. A demanda que existe, então, é gigante. Aí como é que o Habib's vai disputar aí? Então o Habib's com a logística toda estruturada também, de congelados, enfim, tudo... começou a distribuir em supermercados. Pensa, é uma marca que todo mundo conhece, já consumiu. Produto que já está validado, funciona, todo mundo conhece, gosta, tudo mais. Está ali no mercado, a pessoa é surpreendida e compra. Ela vai preferir comprar o Habib's, que está ali no congelado do supermercado, já está na mão, pronto. É inteligentíssimo isso. Do que ao invés de pegar o carro, ir lá, ir no drive, principalmente numa época de pandemia, ter que enfrentar fila, ou ligar num aplicativo e aquilo demora. No mercado é difícil. Então, estando ali, ela já está ofertando em um outro canal de venda. Então, é importante, a lição que fica aqui para os franqueadores é pensar como você consegue aproveitar outros canais de venda além da sua franquia. Exatamente. Eu já falei isso em vários episódios também do meu canal lá da Nova Era, que o empresário precisa ter o que distribuir. Ele precisa testar e degustar outros canais de distribuição. O Habib's, ele trazendo esse case pra gente, uma tacada de mestre, na nossa opinião. A gente analisa esse case com muito cuidado. Por quê?
O empresário de uma hamburgueria que às vezes está começando, ele precisa enxergar que se o negócio dele é tão bom mesmo, se o hambúrguer dele realmente é o diferencial, ele tem que vender isso para os clientes fazerem em casa. Sim. Então, quando ele chegar nesse ponto de ter um produto tão bem validado, a ponto dos clientes quererem comprar para levar para casa, aí sim você tem um diferencial, agora sim você tem por onde escalar. Você fabricar isso em escala, distribuir isso, seja por franquia, seja em supermercados, seja em tudo mais, você está com branding forte, está com uma equipe bem desenhada, o conceito do negócio está bem desenhado, a matemática fecha. Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. E quando a gente fala de escala, de franquia, quando a gente fala dessas proporções que a gente vê essas empresas tomando, 20, 30 lojas por mês e você aí sofrendo com 1, 2 operações, é esse jogo que os caras jogam. Então você precisa ter uma padronização, você precisa ter uma escala e algo para que você consiga escalar através de uma produção, uma distribuição, e de serviço também não é diferente. Você tem que ter um método, uma metodologia, treinar, capacitar e formar pessoas para executarem aquele método. Sim. Olha as escolas de inglês, franquias de limpeza e franquia de serviço também funciona muito bem. É muito possível escalar serviço. E tem gente que acha que não, né? Não, é impossível manter a qualidade. Não, é possível. A Bíblia está provando. E assim, antes da gente mudar de assunto, vamos dar uma dica assim. Então, se você tem uma rede de franquia, de alimentação, né, aprende com o Habib's. Pega isso que o Habib fez e tenta fazer na sua... Degusta o canal. Tenta fazer na sua rede, tenta implementar isso. Como? Você não vai... Assim, o Habib's, ele está no Pão de Açúcar, ele está nas grandes redes, óbvio. Mas assim, na sua cidade tem aquela rede de mercado ou aquele único mercado de bairro famoso ali, único naquela cidade, naquela região. Tenta colocar parte do seu portfólio, parte do seu cardápio naquele supermercado. Verdade. Congelado, entendeu? Provoca isso no seu franqueado. Precisa fazer isso para toda a rede? Não, começa com alguns franqueados, pilote, sempre teste. Então assim... Essa é a palavra, o piloto, tem que pilotar. Deu certo ali com uma franquia, tenta escalar para 2, 3, 5, para uma determinada região. E aí você vai ampliar a sua distribuição. Automaticamente, o que vai ter que fazer? Você vai precisar ampliar a sua fabricação. Exato. Então aprenda, sabe, com o Habib's. O Habib's fez isso, mostrou que dá certo. Com a sua rede de alimentação também vai dar. Exatamente. Não é, João? Você concorda ou não? Falei besteira? Não falou besteira. Eu sou muito favorável a isso. A gente vê muito aventureiro no mercado de franquias, em vários outros mercados também não é diferente, de pessoas que querem escalar sem esse teste, sem essa validação, sem esse piloto, sem esse conceito, sem branding. Às vezes tem uma marca fraquinha, uma marca mais antiguinha, um produto que não... Sabe, você vê aquele produto que dá para melhorar. Você vê, é evidente que dá para melhorar. Mas não, vamos lá, já sustentei minha família por 2 gerações com isso e dá certo, e não vamos mudar e fizemos sempre assim. E acha que vai ser sempre assim e que vai continuar dando certo para sempre, não é bem assim. E aí acontece, muitas vezes ele quer começar outros mercados, quer arriscar o que está na moda e aí... E aí é um problemão. Bom, antes da gente encerrar o bloco, quero agradecer demais o Júnior aqui, já tem um conteúdo bacana para você absorver aqui do que a gente já conversou, mas ainda vão ter muitos e muitos episódios que a gente vai colocar aqui para vocês. Júnior, muito obrigado. No próximo programa, no próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre modismos. Você tem que tomar cuidado com relação ao modismo, porque a gente falou lá no comecinho do episódio sobre copiar os concorrentes. Exato. Não tem nada de mal você copiar, mas desde que seja bem feito, porque senão você entra numa tendência aí que é passageira e logo acaba. Então não perca os próximos episódios que a gente vai falar, ainda tem muito assunto bacana. Valeu, pessoal, até, um abraço. Até a próxima. Muito bem, você conferiu o episódio de hoje aqui com o José Júnior, meu amigo, especialista também em branding, marketing, franchising, tem um know-how muito bacana que ele compartilhou aqui com a gente nesses episódios. E para você seguir o podcast Seu Dia Útil, vou deixar o link aqui na descrição do episódio também para você acompanhar. Vai lá, siga também o podcast Seu Dia Útil, que o Júnior está comandando com conteúdo muito bacana que vai ajudar você no seu dia a dia aí do negócio. Você que está na operação, você que às vezes é empresário, você que é colaborador, o conteúdo se aplica para ambos, então vai lá, o Seu Dia Útil, link na descrição. E também não podemos esquecer da Transbrand, parceira da Nova Era aqui nos projetos. Você
que quer conhecer um pouco mais, vou deixar o link da Transbrand aqui também, para você ver o trabalho dos especialistas de marcas que a Transbrand tem. Como que essa empresa de consultoria, como que eles vão ajudar a sua empresa a crescer, organizar essa parte de marca, porque é o ativo mais importante da sua empresa, mais valioso, é o seu nome, a sua marca, beleza? Então a Transbrand vai ajudar você a cuidar dessa filhinha que você chama de marca, que você chama de empresa, tá bom? Júnior, muito obrigado pelo papo de hoje e a gente se vê nos próximos. Valeu, pessoal. Valeu, gente, um abraço.